Olá, você está ouvindo o Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre A Fazenda 17. Tivemos festa, tivemos punição, tivemos fofoca, tivemos pessoas falando mal do próprio grupo. E se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre A Fazenda 17. Não se esqueça também de compartilhar o Espiadinha para mais pessoas, então mande o link deste episódio para outras pessoas para também acompanharem o que está acontecendo na Fazenda. E agora sim, vamos começar falando sobre a própria festa em si. Não teve nada de tão uau, não teve briga, não teve nada de tão emocionante, mas o que teve foi fofoca. Isso daí não faltou, porque a Ioná resolveu soltar a cobrinha. A Ioná mostrou a verdadeira cara, tirou a máscara e começou a detonar o próprio grupo. Ela começou ali a criticar pro Will, ela começou ali a falar sobre a Tamires. Falou que a Tamires, ela tá se achando por causa do discurso da Gabi Spanik, né, quando a Gabi foi eliminada, quando a Gabi ela foi expulsa, na verdade. E a Ioná tava falando assim, algumas pessoas eu já mostrei a cara aqui e vou continuar mostrando. E a Ioná seguiu falando, não falo mais nada com ela não. Ela fica comprando o Dudu, usa o Dudu, a inteligência do Dudu para se fazer no jogo. Isso daí, falando sobre a Tamires. Eu falei pro Dudu, se você continuar com ela, tchau pra você. Ela não tem história, não. Até o discurso que vai fazer sou eu que faço. Ela foi lá, ela foi dizer lá que eu puxei ela no restaurante. Ela é tão idiota que que sobrou e não foi por minha causa. Daí a Ioná falando sobre a Tamires, gente. A Ioná detonou a Tamires. Aí depois que a Ioná detonou a Tamires, ela foi detonar a Sayori. Que a Ioná começou a falar assim, ela nem queria o Dudu, tá usando o Dudu. A educação, o Dudu não é o tipo dela. Ela gosta de homem machão, de homem mais velho. Ele é apaixonado por ela. Pior é isso. Eu já tentei. Dudu, sai dessa menina. Gente, a Ioná, ela virou ali uma arma de falar mal do grupo. Aí, né, falou da Sayori, falou da Tamires, falta quem mais? Falar do próprio aliado, né, o maior aliado dela, que é o Dudu. Ela também criticou o Dudu, que ela falou assim, quando eu tô no grupo, o Dudu é inteligente, eu sou estratégia, e a gente fica acolhendo os outros. O Will daí falou, mas você tem coragem, o Dudu não tem coragem. E daí a Ana falou assim, não tem coragem, né? Confirmando, afirmando que o Dudu ele realmente não tem coragem de fazer as coisas. E o Will seguiu ali falando, o Dudu é inteligente, mas ele não peita ninguém. Ele não peita ninguém. Ele não tem coragem, isso é ruim para ele. Daí a Ana falou, é uma planta inteligente. Chamou o Dudu de planta, hein? E a Ioná seguiu falando assim, ele veio aqui só pra jogar enredo? Só isso. Ele é inteligente, estrategista é porque eu mando ele fazer. Eu sou a cabeça da estratégia. Isso daí é a Ioná falando que ela que é a cabeça da estratégia, hein? Depois que acabou a festa, o pessoal ficou lá dentro da sede e a Sayori e a Duda entraram no reservado juntas. Isso daí não pode acontecer. E tomaram punição. A Sayori, ela tinha falado assim, vamos entrar juntas, por quê? Quando o Shaya e também a Michelle entraram juntos no reservado, a produção avisou que eles não poderiam entrar. Então elas imaginaram que também iriam avisar ao invés de dar punição. Mas não foi o caso, deu punição direto para elas. O Dudu, daí, para ajudar a imagem da Sayori e da Duda, foi lá contar pra casa inteira que foi elas que tomaram punição. Não, nem guardou para ele. Foi lá contar para todo mundo. E daí todo mundo, né, ficou muito feliz com essa notícia. Imagina, todo mundo quase em dormir, ficaram felizes de saber que foi a Duda e a Sayori que tomaram punição, gente. Aí caíram matando em cima de Duda e Sayori. O Matheus daí começou a falar assim, que elas planejaram punição e por isso merece punição individual. Começaram ali a detonar elas. E também quem resolveu falar sobre isso foi o Dudu. Que o Dudu acha que a Sayori e Duda fizeram algo dentro do reservado durante a punição. Dá pra entender, né? Dá pra entender que ele fala com esse algo, né? Que fizeram algo. E daí a Sayori falou assim, eu achei que iriam me dar um aviso, é proibido entrar 2 vezes no reservado. A gente queria fazer isso pra pensar em quem entrou no reservado junto. Daí o Dudu falou assim, conta outra mentira, Sayori. Eu não acredito. Daí a Sayori assim, você acha que teve alguma coisa? Respeita a minha história. E o Dudu falou assim, alguma coisa? Você nunca fez isso comigo. Dudu, precisa fazer isso daí contigo. Precisa mesmo? Porra,
É só duas amigas só querendo causar só, gente. Era só isso só. Mas tornou-se, né, um grande assunto ali pro Dudu. O Dudu, ele tá querendo ali fazer a Sayori e a Duda ali de caveira ali pro pessoal votar nela. Dá pra ver nitidamente isso, né? O quanto que... Porque assim, se você gostasse da pessoa, você não faria a caveira da pessoa pros outros, né? Não falaria pros outros assim, ah, fulano tomou punição, hein? Tu não ia contar. E ainda mais confrontar, ainda falando assim que rolou mais coisa lá dentro, lá, é muita incoerência. E a Sayori, ela tava indignada, porque quando o Shia e a Michelle entraram juntos no reservado, deu um aviso ali. A voz apareceu assim, daí é proibido entrar, né? E para elas foi punição direta. Ela ficou revoltada e ela disse que a produção é parcial na hora de aplicar as punições. Que ela começou a falar assim: eles não avisaram nada. Por que o Shia e a Michelle avisaram? Eu nunca entrei em reservado com ninguém, não. Comigo eles não avisam, né? Nada. Engraçado. A Duda sussurra todo dia e não dão punição. Comigo eles me avisam e dão punição. E o Dudu seguiu naquela mesma história falando que rolou algo entre Sayori e Duda. E ela continuou negando. Que a Sayori falou assim: ah, a gente tava com o microfone. Dava pra ver se tivesse beijado. Se a gente tivesse beijado, a produção teria escutado. E a Sayori ainda continuou ali, gente, tentando falar pro Dudu que não aconteceu nada entre Sayori e Duda. Não aconteceu nada entre elas ali no reservado. Foi só pra trollar a casa. E a Sayori disse assim: ele tá achando que teve alguma coisa. A gente entrou e falou assim: ó, vai avisar. E não avisaram e não falaram nada. E a gente, ó, não tem problema. E teve punição. E o Dudu, gente, ainda mais. Ele falou que a Sayori é mal educada. Porque, segundo ele, a Sayori tava mostrando o dedo do meio pra câmera. Algo que não mostrou, tá? Pelo menos pra gente não mostrou ela mostrando o dedo do meio. E o Dudu falou assim: lembra que a Galisteu falou que ela era debochada? Mas debochada é uma coisa, mal educada é outra. A Duda também tem seus momentos. A Duda não se define. Um dia tá dormindo com o Matheus, com o Mesquita, com a Sayori, com o cantor. É estranho, né? Eu não concordo com isso. E depois, gente, de 1 hora esperando ali pra dar, né, a consequência da punição. E a punição veio. Foi realmente individual, não foi coletiva. A punição foi: segundo a página 34 do Manual de Sobrevivência, é proibida a entrada de mais de um peão ao mesmo tempo no reservado. As peões Duda e Sayori quebraram essa regra propositalmente. Por esse motivo, estão proibidas de utilizar o chuveiro da sede por 72 horas. Além disso, as duas estão proibidas de esquentar água nos fogões a lenha ou da sede. Então elas vão ter que tomar banho gelado, hein? Aí o pessoal comemorou, o Matheus gritou ali, berrou, comemorou. E daí todo mundo comemorou, né? Porque as duas foram se ferrar sozinhas. Isso daí foi durante a madrugada, mas depois, né? Depois passou o dia, o pessoal foi lá cuidar dos bichos e tivemos uma conversa, gente, que a Yona ainda tá nessa história ainda de tentar queimar a Tamires. E tava lá falando pro Dudu que a Tamires é trapaceira e ela queria jogar pro público que a Yona era traíra. Isso daí é a Yona falando. Por isso te pedi pra parar de falar de jogo com a gente, que não vai jogar junto. Eu não falo mais com a Tamires, não. Se você quiser ficar perto dela, você fique. Eu não fico, porque a Tamires é trapaceira. Eu já falei 1 milhão de vezes. Aí o Dudu tentou argumentar, falando assim, mas ela não reagiu mal ao seu não salvamento. E a Ana falou assim: ah, não? Quero nem saber. Você quer ficar desse jeito aí? E o Dudu falou assim: ah, tô só clareando, né? Só tô jogando as informações. Daí a Ioná falou assim: clareando é uma merda, porque não foi com você. A boca fala do que tem no coração, meu amor. Eu sou muito mais disso que você tá falando. Ainda mais no ao vivo. Como se quisesse me botar como traíra, gente. Gente, a Tamires querendo botar a Yoná como traíra. A Tamires está preocupada com mais outras coisas, gente. Está preocupada com outras coisas. Ela, pelo menos assim, pelo que eu vejo, ela não fala mal da Yoná. E eu, pelo menos, nunca vi essa cena. E daí a Yoná continuou falando ali pro Dudu ali: se você continuar dessa forma, protegendo, ensinando e protagonizando essas meninas, você vai se ferrar aqui dentro. E assim, gente, foi muito tempo que a Yoná ficou falando mal da Tamires. Ela chegou a falar o seguinte pro Dudu sobre a Tamires: o que a Tamires disse pra ti? Agora é o ponto da justiça. O Brasil vai fazer justiça. Que justiça, mulher? Oxi, só porque a Gabi Spanik fez aquilo que tu acha que ganhou o programa? Que isso? Agora ela quer se fazer de vítima, quer que tá sendo perseguida e quer justiça.
ela vai fazer esse papel e a Sayori também. Assim, a Ioná, ela tá querendo, ela tá querendo, gente, colocar a Tamires ali na roça ali de novo. De novo, a mulher acabou de voltar e quando ela volta, a Ioná comemorou. A Ioná tava lá comemorando, abraçando ela. A Ioná é uma bela de uma falsa, é. Enquanto essa conversa estava acontecendo ali perto da área da academia, perto da piscina, a gente teve uma discussão entre Carol e o Will na cozinha. Porque a Carol disse que irá votar no Will. Ela começou a falar assim: eu vou falar o quê? Que foi o Matheus que votou em mim, dizendo que sou VTZera, e falou olhando pra câmera? Não foi, né? Então você vai ter a responsabilidade dos seus atos. Aí o Will falou assim: então vota, Carol, vota, faz, não passa vontade não. E a Carol seguiu falando: a falta de quem? Eu vou em quem já fez. Então é você. Daí o Will falou: eu e mais 6, né? Brigaram com você, votaram em você. Daí a Carol falou assim: eu decido a ordem dos fatores. A Carol, gente, é maravilhosa. E a Carol seguiu falando assim: e fica tranquilo, porque somos amigos, mas ninguém mandou me chamar de VTZera. Dizer que eu falo com você olhando pra câmera. Quem começou foi você. Lembre-se disso toda vez que eu implicar com você. Você deu margem para começar. Então agora sustenta. Você pode passar um ano que eu não esqueço. Depois, o Will saiu de lá de dentro, lá foi conversar com o pessoal. E ele diz que acredita que vai ser indicação da Michelle. Ele falou assim: a Ioná falou que acha que a Michelle vai vir em mim. Eu falei isso. E também durante a tarde a gente teve a fazendeira Michelle convidando o pessoal para o rancho do fazendeiro. E ela convidou o Chia, né, obviamente, o Creu e o Toninho para o rancho. E daí, nesse rancho, o Chia ele começou a falar mal do Mesquita. Começou a falar assim: as coisas vão mudando diariamente e infelizmente o Mesquita daqui a pouco não tem que fazer. Ele tá escolhendo um lugar que eu falei: não vá. E não vai ter como. A gente não vai poder contar as coisas para ele, porque ele vai chegar na Duda e ele tá muito deslumbrado, né? O Xia acha que se começar a dar informações para o Mesquita vai passar essas informações para a Duda, daí consequentemente vai passar para o Dudu e por aí vai. Enquanto estava acontecendo essa conversa ali no rancho, dentro da piscina tivemos mais um casal se formando. Matheus e Maria se beijaram na piscina ali. Gente, o Matheus ele entrou ali para namorar, né? O Matheus eu acho que ele entrou no reality errado. Ele deveria ter entrado Casamento às Cegas, de férias com o ex, né? Porque ele tá achando que a Fazenda é um reality que você sai pegando o pessoal. Não é bem assim. E o pessoal lá no rancho colocou duas pessoas como alvo. Colocou a Rai como alvo e o Will também como alvo. E o Chia e a Michelle também falaram com todas as letras que a Kate tem força com o público, porque ela é sensata, ponderada e não desce no gente. Assim, o público nem lembra quem é a Kate. O público nem sabe quem que é ela. O público, assim, sinceramente, ela é a sombra da Carol. Porque aonde. Porque, né? A única coisa que ela aparece mesmo é junto com a Carol, é. E só isso. E assim, esse rancho não rendeu tanto. Mas o que rendeu foi uma conversinha depois do rancho. Porque o Creu e o Toninho começaram a falar que estão com o ranço da Martina e da Rai. Que o Toninho começou a falar assim: não tô aguentando mais a Martina, não tô aguentando mais a risada, não tô aguentando a voz da Rai também. E daí o Creu confirmou, falou assim: eu não suporto. E ela é arrogante, acha que é a mulher mais linda do mundo. Meu Deus, se ela soubesse metade das pessoas que eu conheço, uma vergonha. E seguiram ali falando mal. Falaram que o grupo da Rai tá ferrado se colocar o Matheus como líder. E o Creu, né, começou a falar assim: ah, o Matheus entrou, né, no grupo delas tal. E daí o Toninho daí complementou: ele não tem força, não. Nunca jogou. Eles estão fodidos, porque de proteção o cara tá perdido. O cara, como fazendeiro, veio pedir apoio. Lógico que tem que recorrer, mas tá perdido. O negócio do cara é fazer prova. Jogo mesmo, ele não tem. E realmente, né? Não tá tendo. E o Toninho, o Creu e o Fabiano depois se juntou e dizem que o Matheus só está no programa para beijar. Isso daí eu concordo. Nossa, primeira vez que eu tenho que concordar com o Toninho. Primeira vez que eu tenho que concordar. Primeira vez que eu vejo o Fabiano falar de jogo também. Parabéns aí pro Fabiano. Aí o Toninho falou assim: ah,
Sabe como estão entendendo lá fora? Só veio pra beijar, né? Como que estão entendendo aqui fora aqui o Matheus? Só veio pra beijar. Daí o Creu complementou. Se puxar em todas as festas, ele tá sempre querendo pegar alguém. Tentou com a Sayori e não deu certo, foi pra Duda. Nego tá vendo. E agora, né, ele tá com a Maria. Agora ele tá beijando a Maria. Então, assim, é um cara que entrou ali no jogo ali só pra ficar beijando os outros mesmo. É um cara ali que tá no reality errado. E bom, esses foram os acontecimentos do dia na Fazenda 17. E se você não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Amanhã a gente vai ter a prova do Lampião e também iremos ter a dinâmica do apontamento. Vamos estar comentando logo depois da dinâmica sobre tudo que aconteceu. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.